Estão ligadas as nossas vitórias. Você pega o Espírito. Que Espírito é esse? Claro que é, diga, eu bebo do Espírito. Da palavra profética para 2024, a unção de Josué está sobre nós, sobre mim, e eu creio nisso. Amém? Sentem-se, por gentileza. A voz da sabedoria. Nós vemos a voz da carne, a voz da afeição, da emoção, a voz da sabedoria. E o que a Bíblia diz que a sabedoria traz? Ela traz vida longa, riqueza, honra e paz. Quando o primeiro ato de Salomão, que revelou a sabedoria que o Senhor tinha dado a ele, foi quando ele foi resolver aquela questão das duas prostitutas que tiveram bebês e uma deitou em cima do bebê, ele morreu, e aí ela foi lá e trocou os bebês. E as duas diziam que eram mães do bebê. E foram até ele. E aí ele teve uma direção que foi a voz da sabedoria. A Bíblia fala que Jesus é a sabedoria de Deus. E ele disse, cortem a criança no meio. Imediatamente as vozes saíram, né? A que não era a mãe da criança disse, isso mesmo, pode cortar ele no meio. A outra, que era a mãe da criança, disse, não, entrega para ela, está tudo bem. Salomão pega e diz, entrega o bebê para essa aqui, porque essa é a mãe da criança. Então, o que nós vemos na vida? Aqui nós vemos os três tipos de vozes. A primeira é a voz da carne, que é a mãe que perdeu o bebê, trocou os bebês e não estava nem aí. Não dá para entender porque que ela está brigando com o bebê na hora do vamos ver. Ele diz, corta no meio. Ah, pode cortar mesmo, é isso aí. A voz da carne, essa mulher representa a voz da carne. Se você ouvir a sua carne, o que vai sair são perversidades, maldades, ofensas, revolta, questionamentos, vitimismo, murmurações. Se você ouvir a voz da carne, ela vai levar você para o pior lugar. Porque Paulo fala que nós temos duas mentes, a mente da carne e do espírito. E a mente da carne, ela leva à morte. Uma morte espiritual, uma condenação eterna. E uma vida improdutiva, uma vida sem resultados, sem avanços. A outra mãe é a voz da afeição. O que pode acontecer se você for levado apenas pela voz da afeição, a voz da sua emoção? Você pode passar por cima de algo que você não pode passar de jeito nenhum, porque você gosta, porque você sente, porque você tem uma afeição. Olha, está errado isso, mas você está afeiçoado a isso. Você está apegado a isso. Então, você vai acabar tomando uma decisão e, às vezes, contrária à fé, porque você gosta. Eu já ouvi gente dizendo, não, eu quero Deus, mas eu gosto disso aqui. Então, eu sei que o que tal pessoa está fazendo está errado, mas né, eu gosto dela. Quer dizer, mas ela vai ter que ser. A grande prova de que você gosta é como um filho, né? A Bíblia fala que se você odeia o seu filho, você não vai discipliná-lo.
Se você o ama, você o disciplina. A Bíblia fala que o Senhor só corrige aquele que Ele ama. Então, se Ele está me corrigindo, Ele está dizendo, olha, Cléo, eu amo você, eu me preocupo com você, e é por isso que eu não vou deixar o freio solto. Eu estou segurando. E isso é uma bênção na nossa vida, isso é uma bênção. Mas a voz da afeição, ela vai levar você a tomar decisões, muitas vezes exatamente com base naquilo que você está sentindo. Agora, a voz da sabedoria, não. A sabedoria vai te levar a ouvir o quê? A voz do alto. A direção, você vai tomar a direção certa, você vai fazer o que é certo, a despeito do que você quer, sente, do que está acontecendo, das consequências, porque às vezes ouvir a voz da sabedoria implica enfrentamentos dificílimos. Você acaba tendo, às vezes, represália, consequências que não são agradáveis por fazer o que é certo. E aí? Se eu for ouvir outra voz, eu vou recuar. Mas se eu ouço a voz da sabedoria, eu vou fazer o que é certo. O que eu vou fazer? Eu vou fazer o que é certo. Ainda que doa, ainda que seja difícil para mim, ainda que seja doloroso, eu vou fazer. Por quê? Porque eu sei que o princípio da sabedoria é temer a Deus. Que a única forma de eu viver uma vida baseada na sabedoria é fundamentar tudo no temor a Deus. Então, por temer a Deus, eu tomo essa decisão. Eu vou viver dessa forma, ainda que seja doloroso para mim, mexa com as minhas emoções, seja difícil para mim, mas é sábio que eu construa a minha vida dessa maneira, ouvindo a voz da sabedoria. Então, a gente sabe que a graça é aquele favor imerecido. Eu não mereço, mas o Senhor me dá. É a bondade do Senhor. E o que Ele coloca na sua palavra para eu viver, para eu fazer, eu tenho graça. Então, o que chegar até mim, eu tenho graça. Chegou um problema, eu tenho graça para enfrentá-lo. Qualquer coisa que chegue até você, se você está alinhado com Deus, você tem graça. E se você acredita que você tem o favor de Deus para passar por aquilo, o que você vai fazer? Você vai dar lugar não ao que o problema está causando, o que as vozes estão falando, o que as suas emoções estão gritando. Não, você vai dar ouvidos à voz da sabedoria, que vai conduzir você para um lugar de honra, para um lugar de vitória, para um lugar de bênção. A Bíblia diz assim, mas Ele nos concede graça maior. Por isso diz a Escritura, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Ele zomba dos zombadores, mas concede graça aos humildes. A honra é herança dos sábios, mas o Senhor expõe os tolos ao ridículo. Sejam todos humildes uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Meus queridos, se tem uma coisa que mostra a insensatez e o tamanho da tolice de uma pessoa, é um comportamento orgulhoso, soberbo, um olhar altivo.
Quando uma pessoa dá lugar a esse espírito, quando ela não combate, ela não vai na raiz, porque a raiz de todo o pecado é o orgulho. O orgulho nasceu no coração de Lúcifer. E a Bíblia fala que ele teve sabedoria, mas sua sabedoria se corrompeu. E nós vamos aprender nas Escrituras que nós não podemos viver com a sabedoria como maná. Sabedoria como maná. O Senhor mandava fresco todo dia. Eu não posso caminhar, a viver a minha vida com a sabedoria de ontem. Porque ela precisa da graça e da evolução de hoje. Eu estou crescendo na sabedoria. Porque quantas pessoas que eu vi em um determinado momento terem uma atitude, tomarem decisões muito sábias, e de repente você até botar a mão no rosto, na boca e falar, meu Deus, não acredito que essa pessoa fez isso. A sabedoria dela se corrompeu. Ela não continuou crescendo na sabedoria. No tempo em que ela estava cheia de Deus, da sabedoria de Deus, ela tomou decisões corretas. Como ela não continuou crescendo na sabedoria, o que aconteceu? Ela teve decisões, tomou decisões que, quando você compara, né, antes e agora, você pensa, mas cadê essa pessoa? Cadê aquela pessoa que tomou decisões tão inteligentes, tão sábias, prudentes, coerentes? Por que ela fez um negócio desse agora? Porque ela não continuou crescendo na sabedoria. Porque a sabedoria, ela é que vai derrotando o espírito do orgulho. Porque o princípio é temer a Deus. E para você temer a Deus, você precisa de uma dose grande de humildade. Tanto que Jesus pregou sobre tudo, mas ele pediu para nós aprendermos duas coisas com ele. Sobre mansidão, que é força sob controle, e humildade. Que basicamente, assim, eu comparo a humildade com uma capacidade de ouvir a Deus. Você ouve a Deus e por ouvir a Deus, você põe o pé no freio, você puxa o freio, você para, você passa por cima do que você quer, do que você acha, para se submeter ao que Deus está falando. O Abraão, ele mostrou uma atitude humilde e sábia por receber de Deus direções, e a Bíblia fala na manhã seguinte, no dia seguinte. Então você vê uma rapidez em colocar em prática aquilo que ele recebeu de Deus. Isso mudou a vida dele. Por que algumas pessoas, o humilde, ele recebe graça maior? Todo humilde recebe uma graça maior. Todo orgulhoso vai ter oposição. E muitas vezes o que acontece é que a pessoa acha que a oposição vem do diabo, e na verdade vem do próprio Deus. Deus está se opondo àquela pessoa. Por quê? Porque ela é dura. Né? Como disse o Senhor, tem dureza de coração, que é orgulho. A dureza de coração é o orgulho que produz essa dureza. O coração endurece, né? Atrai trevas. O coração endurece, o orgulho endurece. Eu fico com aquele sentimento e resisto e endureço ali, numa postura, numa decisão que não é aquela que Deus tem para mim. E aí chega um momento que a pessoa começa a sofrer a oposição do próprio Deus, coisa que a gente não pode aceitar. Deus se opõe.
se opõe a ela. E assim, ela começa a sofrer frustrações. É Deus frustrando aquela pessoa. Porque a Bíblia diz, não eu, que o Senhor se opõe aos orgulhosos, frustra os orgulhosos, envergonha os orgulhosos. Então, nós precisamos também, há situações que nós vamos parar e fazer essa pergunta: será que o que está atraindo para mim tanta oposição, vergonha, frustração, não é o orgulho? Queridos, onde tem orgulho, tem egoísmo, tem achismo. Porque essa pessoa, ela não acredita na verdade, ela acredita na mentira. Ela ainda está cheia delas, cheia de crenças erradas, que nunca ajudaram a vida dela. Então, ela continua, o modo de pensar dela não foi renovado. Então, ela pensa o que ela não deve, que gera sentimentos, ela tem atitudes erradas. E uma pessoa que está o tempo todo pensando nela, o que eu sinto, o que me deram, o que não me deram, observa que tudo gira em torno dela. Se uma pessoa não trata a raiz de rejeição, o que acontece? Qualquer coisa que acontecer, ela recebe como rejeição. Porque ela ouve com a ferida. Ela recebe tudo com a ferida. E aí ela tende o quê? A endurecer. E essas pessoas, elas têm atitudes impulsivas, imaturas, precipitadas. Elas falam precipitadamente, coisas que depois elas não vão dar conta de segurar. É a falta da sabedoria. Porque quando você é guiado pela voz da sabedoria, é óbvio que você vai ter um comportamento humilde. E uma pessoa que tem um comportamento humilde, um espírito humilde, nada vai girar em torno dela. Ela não está olhando para ela está olhando para o que Deus está direcionando a vida dela. Ela entende que não tem a ver com ela, tem a ver com um propósito. Ela não segura ofensa, porque, na verdade, ela já está liberta disso. Quem é que segura ofensa? Uma pessoa que está cheia de si mesma. Uma pessoa que está liberta de si mesma, ela não segura ofensa, porque não tem por que ela se ofender. Ela está acima disso. Porque, assim, às vezes quem falou, a pergunta que vai fazer é verdade? Se é, por que eu vou me ofender? Se não é, por que eu vou me ofender também? Mas tem pessoas e pessoas, tem voz e voz. Tem vozes que não têm a mínima relevância. O que aquela pessoa vai afetar na minha vida? É a pergunta que se tem que fazer. Espera aí, o que ela falou? Qual é a influência? Qual é o peso que ela tem? O que ela pode fazer a meu favor, contra mim? Qual o peso que ela tem na minha vida? Às vezes nenhum. Nenhum. Você vai olhar para ela com compaixão, com misericórdia, e dizer assim, tem misericórdia, dá luz, coloca luz, tem misericórdia dela. Ajuda ela a ver o que ela não está vendo. Uma pessoa, quando a pessoa não tem a mente de Cristo, ela tem uma linha de pensamento. O que ela acredita? Que todo mundo pensa daquele jeito. Então, se ela é uma pessoa desconfiada, se ela é uma pessoa maliciosa, questionadora, se ela mente, ela olha para as pessoas com essa visão, né? Desconfiado, que ela também mente, porque o que ele é capaz é o que ele transfere, porque ele ainda não sofreu uma renovação mental. Porque quando você tem a mente de Cristo, você consegue dar o benefício da dúvida. Você consegue olhar para as pessoas
com esse olhar de que, bom, eu mudei, ela também pode mudar, e se ela não quiser também, eu abençoo a vida dela e vou pedir para que o Senhor cuide, para que ela seja salva, mas deixa ela lá, é a vida dela, ela vai viver a vida dela. Você não vai ficar ali patinando em cima daquilo. Olha o que me falaram, olha o que fizeram, olha isso aí, olha isso aí. Não, isso é perda de vida. Nós acabamos de falar, ler a Escritura, de que ainda que uma mãe que esteja amamentando abandone o filho, o Senhor não vai abandonar. Então, quando você acredita num negócio desse, você acha que você vai olhar para sua mãe, se você teve uma mãe se a sua mãe te abandonou, ou seu pai, com o mesmo olhar? Não. Você vai olhar para ele como alguém sem estrutura, sem consciência, sem capacidade. Olha que coisa triste. Uma pessoa, uma mãe, vamos falar de uma mãe, né? A mulher que nasceu com útero, com mamas, e tudo isso é com propósito, o propósito de gerar, o propósito de prover. Porque as mamas, elas foram criadas para o quê? Prover alimento. Olha que coisa linda. O útero foi gerado para gerar um outro ser. Olha que coisa espetacular. É uma coisa linda demais. É um presente de Deus para uma mulher. Então, olha só. Essa mulher, imagina o que essa mulher passou, o que ela recebeu, para ela não ter a capacidade de amar aquele que ela gerou nas suas entranhas. Imagina o que ela passou. Então, agora você muda a perspectiva, porque você tem o olhar de Cristo, você tem a mente de Cristo, você tem o Espírito de Cristo. Você tem a voz da sabedoria ecoando dentro de você. Então, na verdade, você agora olha para aquela pessoa, ainda que você não, obviamente, não, né, às vezes a ideia não é, agora eu vou conviver, vou morar no mesmo lugar, na mesma casa. Não, não é isso. Mas você consegue separar aquilo que aconteceu, que é perdoar, passar fazer uma risca no chão e seguir o seu caminho, porque você recebeu o amor de Cristo. E você agora entende o que é amor, coisa que talvez você não entendia antes. É um amor que não se explica. Como é que Deus entrega seu filho por nós? Amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único filho para morrer por nós. Olha que amor é esse, né? É o que está em Cantares, que o amor é mais forte que a morte. Meu Deus, o amor é mais forte que a morte. Quando você ama, você é capaz de perdoar. Eu vi um vídeo, você deve ter visto também, daquele julgamento, e todos os familiares ali das vítimas de um matador, acho que ele tinha matado todos os familiares, cada um tinha perdido um familiar, ele fez muitas vítimas e as famílias estavam ali. E quando ele estava sendo julgado, a maioria chegava, ia no microfone e falava tudo o que sentia a respeito dele, ódio, e choravam, e xingavam, e amaldiçoavam. Ele estava no corredor da morte, então ele diziam, eu não vejo a hora de ver você morto, e tal, e tal. E aí veio um senhor, quando você vê o vídeo completo, você vê que as pessoas falaram coisas pesadas, mas quando você vem um senhor cristão e ele fala, doeu muito o que você fez, etc, etc, mas eu te perdoo por causa de Cristo Jesus. Foi a única vez, o cara, ele estava insensível a tudo. Quando esse senhor disse, eu te perdoo por causa de Cristo, ele desabou em lágrimas. Por quê? Porque é algo tão fora, né? Acho que ele matou a filha dele. Agora o pai que perdeu a filha, está diante do assassino, do algoz da filha, e ele diz, eu perdoo você por causa de Cristo Jesus. É um negócio, é um amor mais forte que a morte. Eu perdi uma filha,
Ela não vai voltar, mas o amor é mais forte que a morte. Ele é capaz de cobrir uma multidão de pecados. O amor tudo cobre. Não devam nada a ninguém senão o amor. Estou citando escrituras bíblicas. É um negócio tão impressionante. O grande problema, ainda que muitos cristãos não entendem o amor com a mentalidade de Cristo, que é uma ação de fé. Não tem a ver com sentimentos. Aquele pai, ele não estava sentindo as coisas mais maravilhosas do mundo em relação àquele homem. Ele matou a filha dele. Com certeza não. Mas você viu um homem convicto do que ele deveria fazer. A convicção do amor. Né? Eu acredito que aquele homem conseguiu sair da dor, né? Que o amor é mais forte que a morte. Ele conseguiu ultrapassar a barreira da morte da sua própria filha e olhar para aquela pessoa com o olhar de Cristo, como Jesus. Nós não fizemos nenhum bem. E Ele nos amou, e nos perdoou, e nos redimiu, e nos resgatou. Foi isso que Ele fez. Nós não merecíamos nada. E Ele foi naquela cruz. Então, uma pessoa que é convicta, está cheia de Jesus, ela olha para aquele pecador e ela também lembra. Eu também. E assim, quando você está cheio de Jesus, você entende também. Você olha para o outro com outro olhar, não com aquele olhar, eu nunca faria isso, porque esse é um olhar arrogante. Você olha e pensa, se não for Jesus na minha vida, eu também podia fazer pior. Eu posso fazer pior. Porque não há limite para uma pessoa se entregar à carne. Se o Senhor tirar os freios, é isso que muita gente não entende. Tem gente que ele confia na sua carne. Você não vê que tem gente que confia na carne e diz assim, eu não. Mas você lê Romanos 1, você vê que se o Senhor tirar o freio, tira o freio. Se Ele tirar o freio, você não está vendo na humanidade? O que está acontecendo aí? O Senhor tirou o freio. O maior castigo é Ele tirar o freio. O maior castigo, as pessoas não entendem isso, que o maior castigo é Deus tirar o freio. Entendeu? Tá bom, vai, faz o que você quer. Se o Senhor não coloca um limite, Ele não nos ajuda, se Ele não continua falando o Espírito na nossa, aqui, ó, nossa consciência, você descamba. Vamos lá, ó. Você não precisa levantar a mão, nem simplesmente refletir. Momentos da sua vida, o que você já foi capaz de fazer. Você acha que você não teria crescido nisso se não fosse o Senhor? Teria. Nós faríamos coisas piores. Pergunte a pessoas que até estavam no Senhor, de repente, por não ter ainda um conhecimento profundo dele, não tiveram uma revelação, um conhecimento revelado, porque o efeito Judas, né? É o que nós temos que pedir a misericórdia de Deus para não acontecer com a gente, quer ver Jesus, mas nunca conhecê-lo. Quantos cristãos que têm visto o Senhor através dos milagres, através da graça, da glória, de tantos moveres, mas não conhece aqui dentro. E de repente elas se veem fazendo coisas como Judas traiu. O próprio Pedro, que não tinha um conhecimento revelado, negou. Quantas pessoas que mesmo depois de terem ouvido um pouquinho que elas deram lugar à carne, elas fizeram coisas que elas se envergonham hoje. Imagina se o Senhor não tivesse tido a misericórdia e dado uma segurada. Falado, veio uma palavra, algo aconteceu, ou mesmo um problema para fazer a pessoa acordar.
ela poderia ter ido. Então, nós temos que ter um espírito quebrantado mesmo, né? Porque o Senhor habita num alto e sublime lugar, e também num coração quebrantado e humilde. Um coração humilde, o suficiente para entender que se eu estou nesse lugar que eu estou, foi a misericórdia de Deus para com a minha vida, e me dando graça dia após dia para eu estar ouvindo. Inclusive, essa graça para me abrir. E eu decidi, eu fiz a escolha de me abrir. As minhas justiças são como trapos de imundícias, diz a Bíblia. Ou seja, por mais que eu ache que eu estou fazendo justiça, se eu não lançar a mão da justiça de Deus, são como trapos de imundícia. Eu não posso confiar na minha carne, a minha carne não é confiável. Entendeu? Eu acabei de falar que eu assisti um capítulo lá da série e eu percebi o que aquilo começou a mover. Eu falei, eu não vou pender para um lado, continuar trazendo um negócio que mexe, está mexendo. Não, eu não vou confiar na minha carne. Você não pode ser débil. Cabe a você se proteger. Você buscar de Deus. Me ajuda a ver, me ajuda a discernir. Lembra de Davi? Quando ele corta a ponta do manto do Saul, ele sente um peso, um aperto. O coração dele, tem uma tradução que fala que o coração dele pesou. Tem pessoas que o coração está pesado, que coisa boa. É Deus dizendo assim, não faça isso, não fale assim, não se meta nisso, saia disso. Isso não é maravilhoso? Ninguém quer coração pesado, mas tem hora que o coração de Davi, quando pesou, foi a salvação da vida dele. E ele entendeu, opa, isso não é para mim. Se eu continuar, eu vou ter problemas. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E o conhecimento do santo é entendimento. Não tem o que explicar. Temor a Deus não é medo de Deus, é reverenciar a Deus, é se importar com o que Deus pensa. E o conhecimento do santo, do que é santo, é entendimento, é inteligência. Tem uma tradução que fala inteligência, é coisa de gente inteligente. Pois por meu intermédio seus dias serão o quê? Multiplicados. Por intermédio do quê? Da sabedoria. Os seus dias serão multiplicados, não reduzidos. E o tempo da sua vida se prolongará. A sabedoria traz vida longa, longevidade. Se você for sábio, o benefício será seu. Se for zombador, sofrerá consequências. Um escarnecedor. Você vê que tem gente que só abre a boca para escarnecer do que é santo, para criticar o que é santo. A insensatez é pura exibição, sedução e ignorância. Pode ver com a pessoa tola, ela faz bobagens. É pura exibição. Ela exibe a tolice dela. Está todo mundo vendo o tamanho da tolice dela. E hoje, com as redes sociais, meu Senhor amado, tem gente que não tem amigos. Não tem amigos. Porque assim, você tem que ter alguém que tem liberdade para dizer para você, cara, não faz isso, pelo amor de Deus, está feio. Sabe, está feio. É pura exibição, sedução. E o que? Ignorância. A pessoa ignora o que é verdade. Tem gente que persegue a sabedoria humana.
mas ela é limitada. Ela nunca vai dar a você o que a sabedoria de Deus é capaz de dar. Olha isso aqui. O rei Salomão foi a Gibeon para oferecer sacrifícios, pois ali ficava o principal lugar sagrado, e ofereceu naquele altar 1000 holocaustos. Em Gibeon, o Senhor apareceu a Salomão num sonho à noite e lhe disse: peça-me o que quiser. Olha o que o sacrifício, o que uma entrega, olha o que essa atitude atraiu para a vida desse homem. Faça, peça o que quiser, e eu darei a você. Salomão, podendo pedir, você já sabe, qualquer coisa, pediu o quê? Tu foste muito bondoso para com o teu servo, meu pai, Davi, pois ele foi fiel a ti e foi justo e reto de coração. Um filho falando de como ele viu o pai. Tu mantiveste grande bondade para com ele e lhe deste um filho que hoje se assenta no seu trono. Até porque eles tinham visto o que tinha acontecido com a família de Saul. Quando Saul não honrou a Deus, ele perdeu o direito de governar e de seus descendentes governarem. Ele não deixou descendente para o trono. E aqui eles viam o quanto ter um sucessor, um descendente, era poderoso. É poderoso. Aqui é claro, nós vemos o Senhor mostrando para nós a conduta de um pai preparando a próxima geração. Por isso que algumas gerações sofreram tanto e sofrem. Essa geração tem sofrido, porque os pais não se preocuparam em preparar os seus descendentes. Não se preocuparam em preparar um tipo de gente que ia glorificar a Deus. Agora, Senhor meu Deus, fizeste o teu servo reinar em lugar de meu pai, Davi, mas eu não passo de um jovem e não sei o que fazer. Agora, pois, Senhor, ó Senhor meu Deus, tu fizeste reinar teu servo em lugar de Davi, meu pai, e sou ainda menino pequeno, nem sei como sair, nem como entrar. Teu servo está aqui no meio do povo que escolheste, um povo tão grande que nem se pode contar. Dá-me, pois, ao teu servo um coração cheio de discernimento para governar o teu povo, e capaz de distinguir entre o bem e o mal. Pois quem pode governar este teu grande povo? Ou na Almeida vai dizer assim: me dá um coração que ouve. Um coração entendido, aqui quer dizer, um coração cheio de discernimento é um coração que ouve. Capaz de ouvir a Deus. O pedido que Salomão fez agradou ao Senhor. Por isso Deus lhe disse: já que você pediu isso, um coração que ouve, um coração entendido, um coração cheio de discernimento, para fazer a coisa certa, para cumprir com o seu propósito plenamente. E não uma vida longa, nem riqueza, nem pediu a morte dos seus inimigos, mas discernimento para ministrar a justiça. Farei o que você pediu, eu darei a você um coração sábio, capaz de discernir de modo que nunca houve, nem haverá ninguém como você. Tanto que o Senhor falou, ele apresentou como o maior que já pisou aqui, quem? Salomão, dizendo o quê? Aqui está alguém que é maior que Salomão. Quer dizer, maior que Salomão só Jesus. Maior que Salomão só Jesus. Tudo porque esse homem, e você vê em Provérbios 4, ele falando sobre a conduta do pai e da mãe, ensinando a ele sabedoria. Que é o que nós temos que ensinar para as nossas crianças. E nós temos que aprender com o Espírito Santo.
sobre ouvir a voz da sabedoria, porque a sabedoria está clamando. Ela está clamando. E a Bíblia fala que Jesus é a sabedoria de Deus. E as pessoas às vezes ficam assim, o que é sabedoria? Sabedoria começa com temor a Deus. Se você teme a Deus, você vai fazer escolhas alinhadas com Deus. Isso é ser sábio. Então a Bíblia diz sim para isso, você está dentro. Diz não, você está fora. Entra na sua vida o que a palavra de Deus apoia. Você tira da sua vida o que ela condena. As suas escolhas são baseadas na voz da sabedoria, no que dizem as Escrituras. O que elas estão dizendo? O que a palavra está dizendo? O que ela fala sobre determinado assunto? Eu vou me alinhar. Então, é fazer boas escolhas, mas boas escolhas fundamentadas na palavra, que procedem de intenções e motivações corretas. Porque você sabe que não adianta eu fazer uma coisa boa aqui fora com intenção e motivação erradas. Eu preciso ter motivações certas, intenções certas. Meu coração tem que estar certo, porque é a atitude do meu coração que conta para Deus. E a minha atitude aqui tem que ser fruto do meu coração, da atitude do meu coração. As pessoas, quando olharem para você, através do que você está fazendo, do seu estilo de vida, elas conseguem ver o seu coração. Quem é você? Por isso que viver uma vida santa, irrepreensível, temente, alinhada com Deus e sincera. Sincera. Não é, não é. Porque Jesus falou, é sim, sim, não, não. Isso é sabedoria. É sim? Então é sim. É não? Não. Você é preciso, você é o que é. Não tem segredos, não tem máscaras. Isso é que dá a você autoridade e faz você viver uma vida livre. Livre. Você não teme nada. Absolutamente nada. Por quê? Porque você está ouvindo a voz da sabedoria. Quem é que está guiando você? A voz da sabedoria. E a voz da sabedoria não vai deixar você cair no laço do passarinheiro. Você vai ter discernimento. Não vai deixar você ter uma atitude tola, imatura. Porque você já, não, isso não está certo. Isso é imaturidade, isso é bobagem, isso é uma insensatez. Eu não tenho que agir assim. Você passa a questionar os seus pensamentos, porque agora você pensa no que você está pensando. Espera aí, o que eu estou pensando? Espera aí, isso é coisa do velho homem, essa malícia, esse questionamento. Não. Isso é mentira, eu não sou mais assim. Você discerne. Você adquire conhecimento, porque a voz da sabedoria, ela te dá um conhecimento, ela dá amplitude. Você consegue ver além, e quem se antecipa governa. Você começa a se preparar antes daquilo chegar, porque você consegue enxergar lá na frente. Você consegue tomar decisões firmes, corretas, não porque elas são fáceis, mas porque você sabe que isso significa ter raízes fortes, um alicerce forte, é o que você tem que fazer. Então, isso é maravilhoso, quando você vive uma vida, centrada, focada, madura, porque você está ouvindo
a voz da sabedoria, e não a voz da carne ou a voz da afeição. Porque a voz da carne vai destruir com a sua vida, da afeição vai fazer você fazer concessões que você não pode fazer. Mas a voz da sabedoria, ela vai levar você a fazer o que é preciso, ainda que seja difícil, doloroso, mas você vai fazer. Você fica num lugar difícil porque você entende, por temor a Deus, isso é sábio, que você deve ficar. Você toma decisões que são difíceis para as suas emoções e para a sua carne, porque você entende que isso vai trazer para você aí no futuro uma colheita poderosa. A voz da sabedoria te leva a ter o quê? Consistência, estabilidade. Você se torna uma pessoa continuista naquilo que é para a sua vida. Faz você ficar totalmente centrado e focado no que Deus tem para você. Então tem gente fazendo não sei o quê, outro fazendo não sei o quê, mas você sabe o que Deus tem com você. E você não quer ser mais um que é jogado e manipulado para lá e para cá. Você não quer perder o seu tempo, porque tempo é vida, com distrações, com coisas que depois você vai ter que voltar. Então você continua lá. Tem gente que está dizendo, isso não funciona mais, mas Deus está dizendo, fique onde você está. Continue. Resista firme. A voz da sabedoria não vai deixar você viver se comparando, ou comparando a sua vida. Porque você entende que o que Deus tem com aquela pessoa é com ela, o que Ele tem com você é com você. Você tem uma identidade firme nele. Porque se está ouvindo a voz da sabedoria, você sabe quem você é. Os insensatos agem de forma insensata porque não sabem quem são. Eles não têm convicção aqui dentro. Então você vê que quando eles abrem a boca, eles falam claramente sobre coisas que não entendem, claramente que eles não pensaram para falar. Agora, quem ouve a voz da sabedoria, entende que é melhor ouvir do que falar. Não tire conclusões precipitadas, não tome uma decisão no calor da emoção que você vai se arrepender. Não vá na onda que todo mundo está indo, porque você vai se arrepender. Não faça promessas que você não vai poder cumprir. Não coloca na sua vida o que você não vai poder manter, porque tudo que você colocar na sua vida, você vai ter que cuidar. Você está disposto a cuidar disso? A voz da sabedoria te ensina a entrar num relacionamento. Ela já te diz, veja o que você vai dar no início. Porque o que você der no início é o que você vai ter que manter. Porque essa pessoa não vai querer menos. Então, dê o que você vai poder manter. Não entrega, não abre tudo não, porque depois você não vai conseguir manter. O que vai acontecer? Vai ter confusão, isso vai terminar mal. Porque talvez essa pessoa não tenha a maturidade para, a sabedoria para entender. Ela vai receber o quê? Como rejeição, como, peraí, mas você não era assim, você começou assim, você me deu assim. A Bíblia ensina até como você deve tratar um funcionário. Está em Provérbios. Não entra fazendo concessões, dando a ele tudo, deixando ele fazer o que ele quer, porque depois ele não vai aceitar. Ela está dizendo para você, coloca o limite necessário nas suas relações, porque isso é sábio. Coloca o limite necessário na sua vida. Você é que abre ou que fecha a porta. Aí a pessoa reclama de coisas, mas ela tem o que ela tolera. Quem coloca um ponto final em situações somos nós, a vida é sua. E nós não podemos ser covardes, porque a sabedoria não é covarde.
A sabedoria é do sim, sim, não, não. A sabedoria, ela é corajosa. A sabedoria, ela sabe se posicionar. A sabedoria tem identidade. Porque é o oposto, o insensato do sábio. O sábio, ele não vai se envolver com um monte de coisa, vai se envolver com aquilo que faz parte da vida dele. Porque não é você olhar, você não pode dizer que sua vida é produtiva porque você fez 1 milhão de coisas num dia. Sua vida é produtiva quando você fez aquilo que faz parte da sua vida, do propósito da sua vida. Você se envolveu com aquilo que é o propósito da sua vida. Não é por ter feito 1 milhão de coisas. Você pode ter feito 1 milhão de coisas e por fim, você não ter resultado nenhum disso. A sabedoria, ela te ensina a concentrar forças naquilo que você foi chamado para fazer. A sabedoria te ensina a investir naquilo que faz parte da sua vida, do seu propósito de vida. A sabedoria, ela ensina você a focar em quem? Em Deus. E depois, na sua família, ensina o menino o caminho que deve andar, cuida dos seus, porque isso não tem preço. São coisas preciosas. A sabedoria, ela te mostra o que é precioso. E ela te leva a viver voltado para as preciosidades da sua vida. E não para as futilidades que a insensatez vai levar você. Então, esse homem, ele pediu sabedoria. Ele queria ter um coração entendido, sábio, para conduzir uma nação à prosperidade, a uma vida plena. Ele pediu, eu quero ter um coração que ouve o que o Senhor está dizendo. É isso que eu quero. Farei o que você pediu, eu darei a você um coração sábio e capaz de discernir, de modo que nunca houve nem haverá ninguém como você. Também darei o que você não pediu, riquezas e fama, de forma que não haverá rei igual a você durante toda a sua vida. E se você andar nos meus caminhos e obedecer aos meus decretos e aos meus mandamentos, como seu pai, Davi, eu prolongarei a sua vida. Agora você sabe que Salomão só não teve essa parte, né? A longevidade não fez parte da vida dele. Ele teve riqueza, honra, fama, mas não longevidade. Por quê? Você sabe bem, porque a sabedoria dele acabou se corrompendo no final da vida. Deus deu a Salomão sabedoria, discernimento extraordinário e uma abrangência de conhecimento tão imensurável quanto a areia do mar. Está ouvindo isso? Deus deu. Deus deu. A sabedoria de Salomão era maior do que a de todos os homens do Oriente, de toda a sabedoria do Egito. E significa que existiam sábios no Egito, na China, no Oriente. Tinham sábios, mas eram sábios naturais. Era uma sabedoria natural. A sabedoria de Salomão era maior do que a de todos eles, porque ela era sobrenatural. Sobrenatural. Ele era mais sábio do que qualquer outro homem. Eles eram sábios, mais do que o Ejaítetã, mais sábio do que Ramã, Calcol, Idada, filhos de Maol. Sua fama espalhou-se por todas as nações em redor. Ele compôs 3.000 provérbios e os seus cânticos chegaram a 1.005. Você está ouvindo? Ele compôs, isso veio, qual foi o provedor disso? Deus. Isso aconteceu só aqui? Não. Descreveu as plantas desde o cedro do Líbano até o isopo que brota nos muros. Ele observava, ele discernia a natureza, ele sabia falar
sobre biologia, sobre as questões... Ele sabia falar sobre tudo. Também discorreu sobre os quadrúpedes, as aves, os animais que se movem rente ao chão e os peixes. Homens de todas as nações vinham ouvir a sabedoria de Salomão. Eram enviados por todos os reis que tinham ouvido falar de sua sabedoria. O que atraiu o mundo para Salomão? Sabedoria. A Bíblia não fala que foi a riqueza. A Bíblia fala que foi a sabedoria. As pessoas ficavam assim, encantadas com a sabedoria dele. E de onde ela veio? De Deus. Por que o mundo está tão tolo? Porque rejeita a sabedoria de Deus. Rejeita a sabedoria de Deus. Foi Salomão que falou da aranha, da lagartixa, que está no casebre, nos palácios. Imagina ele lá observando tudo isso e dizendo, gente, olha que coisa. Esse bicho está desde você pode encontrar num casebre como num palácio. Foi Salomão observando de onde veio uma sabedoria dessa. Deus. E eu fico vendo pessoas tentando se encontrar o propósito, o rumo da vida. Fora de Deus você não vai encontrar nunca. Nunca. Como eu disse sexta, no porta-luvas do seu carro, com certeza tem um manual que mostra como esse carro funciona. A Bíblia é o manual que mostra como nós devemos funcionar. Se o mundo está funcionando mal, se tem pessoas funcionando errado, é porque foram colocadas na tomada errada, manuseadas de forma errada. Estão se colocando nas mãos de oficinas não autorizadas. E aí não tem garantia. Procure obter sabedoria e entendimento, não se esqueça das minhas palavras, nem delas se afaste. Não abandone a sabedoria e ela o protegerá. Ame-a e ela cuidará de você. Você leu isso? O conselho da sabedoria é: procure obter sabedoria. A própria sabedoria dá conselho. A sabedoria chega e fala assim: eu dou um conselho para você, obtenha sabedoria. Você precisa de sabedoria. Use tudo que você possui para adquirir entendimento. Busca aprender de Deus. Dedique autoestima à sabedoria e ela o exaltará. Abrace-a e ela o honrará. Ela porá um belo diadema sobre a sua cabeça, uma coroa, e dará de presente a você uma coroa de esplendor. Ouça, meu filho, e aceite o que digo, e você terá o quê? Vida longa, vida longa. A sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria. Sim, com tudo que possuis, adquire sabedoria. Exalta, e ela te exaltará. E abraçando-a, ela te honrará. Dará à tua cabeça um diadema de graça, favor, e uma coroa de glória te entregará. São escrituras e escrituras que vão dizer a você, o homem mais sábio, e quando ele fez esses provérbios, ele estava no auge da sua vida com Deus, do seu reinado, e ele foi falando e deixando esse tesouro para nós. Adquira sabedoria. Para de viver como você sempre viveu. Para de falar como sempre falou. Não repita erros. Não traga para este tempo
este casamento, este trabalho, para este momento da sua vida, as mesmas coisas que nunca funcionaram. Como é feliz o homem que acha sabedoria. Como é feliz o homem, a mulher, a pessoa que acha sabedoria, o homem que obtém entendimento. Que pessoa feliz na vida. Pois a sabedoria é mais proveitosa que a prata e rende mais do que o ouro. Isso significa que a prata, o ouro, são proveitosos. E mais preciosa que rubis. Rubis também são preciosos e proveitosos. Mas a Bíblia diz, mas nada do que você possa desejar se compara a ela. Porque você, sendo guiado pela sabedoria, você não vai tomar rumo errado, você não vai fazer escolhas erradas, você não vai ficar no lugar errado, você não vai perder o rumo da sua vida, o destino da sua vida, o propósito da sua vida. Na mão direita, vamos fazer isso aqui para a gente lembrar? Na mão direita, a sabedoria garante o quê? Que foi o que Salomão não? Ele não teve. Porque a sabedoria corrompeu. Na mão esquerda, você vai ter o quê? Riquezas e honra. Na mão direita? Na mão esquerda? Então a sabedoria enche as suas duas, enche a sua vida. Então a mão faz você, você pega as coisas, né? Então se você busca a sabedoria, o que a sua mão direita vai pegar? Longevidade. E gente doente tem longevidade? Gente capenga? Então significa que você vai ter o quê? Saúde, plenitude, entendeu? E na sua mão esquerda você tem o quê? O que você tem mesmo? De novo, o que você tem? Você tem riquezas e honra. Então Deus vai, para ter riqueza, significa que Deus vai abençoar o que você faz. Isso vai atrair o quê? A prata, o ouro, o rubi, vai atrair o quê? O que é proveitoso, não é? Então ela vai atrair para a sua vida, não é? E honra. Honra, quem é que é honrado? Alguém que fez algo extraordinário, não é? Então a sabedoria, ela traz o quê? Na mão direita? Então você vai ter saúde. Uma pessoa sem paz consegue viver muito? Uma pessoa sem saúde? Uma pessoa descontrolada? Não, então isso significa vida longa, longevidade. Fala de uma vida plena. Na mão esquerda, riquezas e honra. Quer dizer, tudo que uma vida precisa para ser plena, a sabedoria vai dar a você. Não é a palavra da Cleo ou Ministério Mudança de Vida, é Bíblia. Entendeu? Ou seja, ao invés de você perseguir tanto a longevidade ou a riqueza e que alguém honre você, persiga o quê? Persiga o quê? Persiga o quê? Persiga a sabedoria. Porque a sabedoria vai levar você a fazer escolhas junto com a graça de Deus que vão beneficiar a sua saúde mental, emocional. Porque uma pessoa sábia vai pensar bobagens? Vai alimentar sentimentos derrotados? Vai viver uma vida indisciplinada e desregrada? Não. Uma pessoa sábia, ela vai fazer bem o trabalho dela? Vai se tornar perita no que ela faz? Vai trabalhar com excelência? Vai produzir altamente? Ela decide ser a melhor. E as escolhas que ela vai fazer são todas com base na excelência. Ela não aceita a mediocridade. Ela não aceita. Os caminhos da sabedoria são caminhos agradáveis. E todas as suas veredas são paz. Então, você atrai paz para a sua vida. São caminhos agradáveis.
Não é aquele caminho do desgosto. São caminhos agradáveis. A sabedoria é a árvore da vida. Sabe, lembra da árvore da vida que estava no jardim? Então, ela é a árvore da vida. A quem abraça. Porque a sabedoria, o que a árvore da vida dava às pessoas? A condição delas viverem eternamente, não é? Pois a árvore da vida na Bíblia representa o Senhor Jesus. A sabedoria é o Senhor Jesus. É o que se encontra na palavra. Que no Senhor Jesus estão os tesouros de sabedoria. Então, tudo está relacionado a Jesus. Quem bota Jesus no centro tem uma vida plena. Quem a ela se apega será o quê? Abençoado. Será abençoado. Tem muitas escrituras que eu até gostaria de ler uma atrás da outra para você, que vão mostrar para você sobre sabedoria. Mas acredito que hoje dá para você entender que talvez você está perdendo o tempo com tantas bobagens, talvez ouvindo gente que está tão aquém do que você tem à sua disposição. Você tem à sua disposição, assim, um oceano, é infinito, de possibilidades com Deus. E às vezes você limita a sua vida a uma coisa muito pequena, porque a sabedoria traz tudo, ela enche as suas duas mãos. Vida longa, riqueza e honra. E paz, porque são veredas de paz. A sabedoria, ela leva você a viver uma vida alinhada, equilibrada, centrada, segura de quem você é. Você não tem que provar nada para ninguém, porque a sabedoria, ela por si, está revelando, ela traz essa revelação. Entendeu? A sua conduta, como você fala, como você vive, como você lida com as coisas, como você trabalha, conduz os seus negócios, conduz sua família, conduz sua própria vida. Se você conduz com base na sabedoria, isso eu acabei de ler para você, ela coloca um diadema, ela coloca uma coroa, as pessoas vão ver que há algo diferente na sua vida. Você não é uma pessoa comum. O Tiago, ele fala uma coisa muito importante, que eu creio que é importante, eu leio isso para você, ó. Quem é sábio tem entendimento entre vocês. Que o demonstre por seu bom o quê? Procedimento. Se você sabe entendido, que é o que nós lemos aqui, busca sabedoria, entendimento, você mostra isso com um bom procedimento. Você não vai fazer igual todo mundo. Como todo mundo faz. Como seu pai fazia, sua mãe fazia, como seus vizinhos faziam, seus professores faziam, como todo mundo está fazendo e estão dizendo que está na moda ou que está todo mundo indo para essa linha. Você faz como a palavra de Deus está indicando, está ensinando. Que o demonstre o seu bom procedimento mediante obras praticadas com a humildade, que o que a gente provém de onde? Lembra que eu falei para você, que para você, a sabedoria, ela tem o seu princípio onde? No temor a Deus. E para você temer a Deus, exige o quê? O que eu falei? Um nível de humildade, que você mostra sabedoria. Porque muitas vezes você vai ter que dizer muitos nãos para você. E não é gostoso. E humildade, basicamente, é ouvir a Deus. Eu estou ouvindo a Deus. E por ouvir a Deus, eu vou me submeter.
Então, aqui, ó, mediante obras praticadas com humildade, que provém da onde? Da sabedoria. Contudo, se vocês abrigam, ó, você esconde aqui, ó, você guarda no coração inveja amarga e ambição egoísta, não se gloriem disso, nem neguem a verdade. Esse tipo de sabedoria não vem dos céus, mas é terrena, não é espiritual, mas é demoníaca. Ô, gente, às vezes você ouve pessoas, tem pessoas que elas falam, elas discorrem, né? Às vezes você pode ouvir, por exemplo, alguém que estudou filosofia, a pessoa fala, até a linguagem dela é tão refinada, tão polida, e ela fala do livro tal que ela leu, de tal e tal e tal. E muitas vezes você pode pegar essa pessoa com umas ideias e um coração totalmente desalinhado de Deus. Por quê? Porque é uma sabedoria que ela adquiriu de muitos outros, mas ela não provém de Deus, ela não é pura. Que eu li para você, a sabedoria pura, ela provém de Deus. Às vezes você pode olhar para uma pessoa, não é incomum, as pessoas falam, nossa, tal pessoa é tão inteligente, é tão isso, aquilo. Por quê? Porque às vezes ela sabe, ela discorre bem, ela fala de um assunto muito bem, mas é natural e não é pura. Ela tirou de alguém falho, muito falho. Quando você pega a sabedoria de Deus, você pegou de alguém que nunca errou, nunca fracassou, nunca perdeu, só tem sucesso na vida dele. Que nada é grande para ele, tudo é pequeno para ele, tudo é fácil para ele, ele nunca errou, tudo que ele fez foi com excelência e de uma beleza inigualável. Você pega uma sabedoria pura. Pois onde a inveja e a ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Mas a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura. É o que mesmo? Pura. Pura, fala pura, pura. Pura. Depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. O fruto da justiça semeia-se em paz. Para o quê? Os pacificadores. Então, isso significa que uma pessoa tomada pela sabedoria, ela é uma pacificadora, ela é pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia, de bons frutos, imparcial. Ela não é parcial, ela vai pelo que é, ela não vai pela voz da afeição, ela vai pelo que é certo e sincera. Não tem falsidade nela. Não tem. Recentemente o Senhor nos deu a palavra de Bezalel, que eu li recente e não terei tempo para ler, mas caso você tenha o desejo de ler, você pode ir depois para Êxodo 31, do 1 ao 11. Você vê o Senhor escolhendo um homem e o enchendo da presença dele, do Espírito, ele é cheio do Espírito de Deus, e agora ele passa a ter uma destreza e habilidades, e uma capacidade artística inigualável. E de onde veio tanta visão, tanta sabedoria, tanta habilidade, tanta agilidade, né, destreza, tanta criatividade de Deus. De Deus. É isso que está faltando muita gente entender. Estão buscando a criatividade no lugar errado, a destreza, habilidades, sabedoria, inteligência, quando tudo está concentrado num lugar só.
conheça Cristo. E você é inundado pelos tesouros, porque Ele é o tesouro, nele está um tesouro de sabedoria. Aliás, tesouros de sabedoria, porque são tantas formas, maneiras, porque são múltiplas as formas do Senhor trabalhar. São maneiras e maneiras. Que é incrível a forma dele trabalhar na vida das pessoas. A maneira como ele usa as pessoas. Às vezes a gente vive nesse nosso mundo aqui e tem a sensação de que todo mundo está vivendo igual e tal, mas tem pessoas com o mesmo espírito, mas que elas estão fazendo coisas que a gente nem pensou que seria capaz de fazer, que quem estaria fazendo, e de repente você vê elas fazendo. Você encontra elas fazendo. Elas têm um chamado especial e elas saem fazendo. Não pode construir, lá em Kissimmee não tem, é proibido, não tem como, numa área comercial, você construir algo lá no fundo. Então, a gente encontrou uma alternativa que é muito comum na América, né? Tem até os campings de trailers e tal. Então, nós criamos uma alternativa de colocar trailer lá. E aí, o dia que eu, não dessa última, da outra vez que eu ainda fui ver e tal, e o dono da loja, né, o senhor lá, me contou, traduzindo, que mostrou até um motorhome, que um pastor com um chamado especial, ele contou, né, que esse homem também é cristão, adquiriu, porque Deus falou ao coração dele que era para ele ter esse ministério itinerante, que era para ele adquirir um motorhome e sair pelas estradas dos Estados Unidos pregando o evangelho. Então, onde ele chega, ele para, monta uma tenda, prega, salva, cura, faz o que tem que fazer, levanta e vai embora. E o homem disse, ele vive dessa maneira. E eu falei, olha que coisa, né? Se eu não é só aquela pessoa que precisa mais de um lugar ali, tá mais, tem uma rotina, aquilo. E tem pessoas que vivem de uma maneira, estão fazendo um trabalho incrível, 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 incrível. Nós estamos com chegou uma mulher, ela é americana, ela não fala português, entende praticamente nada de português. E ela se comunica bem ali, porque a Júlia fala, o Murilo fala, a Maria, depois deles, a Maria está bem avançada, e aí se comunicam, e ela passou, e ela disse que quando viu a bandeirinha do Brasil, aquilo tocou no coração dela. Gente, ela vai para o culto, ela está com tanta fome, ela não entende. Eu estou pregando, você entende tudo. Ela não entende. Ela fica o culto inteiro, porque ela tem uma fome. Ela falou, eu não sei explicar, eu só sei que eu fui atraída para esse lugar e eu tenho uma fome. Eu tenho uma fome, ela não entende, mas ela tem uma fome. Óbvio que eu vou me emocionar, porque é Deus falando. Como pode? Às vezes a pessoa entendendo o seu idioma, ela levanta, vai embora, não fica. Imagina ela ficar um culto inteiro. E no Ministério Mudança de Vida, os cultos não são curtos. Então, e ela não arreda o pé. Aí quando foi ontem, e ela tem um estilo, né, dela, bem dela, ela quis ir para ajudar a limpar, mas olha só, era aniversário da Júlia, e ela comprou um vestido muito, sabe, e brilhante, botou foi toda produzida e depois botou um chinelo e foi limpar a igreja.
E aí você olha o estilo dela, talvez uma pessoa de fora vai olhar e vai dizer, ela é crente. Pois é isso que eu estou falando. A fome dela é tão grande, mas ela tem um estilo próprio e ela está chegando agora. É diferente do que as pessoas estão acostumadas. Vai olhar e vai ver uma diferença, mas o que importa, essa mulher não entende o nosso idioma e, no entanto, ela foi ontem fazer faxina na igreja. Ela tirou, está com o seu vestido, que ela disse para Maria Cléo, que ela comprou o vestido só para ir. Então ela se vestiu, e como ela é bem magrinha, então está com aquele vestido todo justinho e brilhante e tal, e com uma bota e tal. Ela tirou a bota e foi limpar a igreja. Ela não conhece o idioma, mas ela tem uma fome por Deus, ela quer estar lá. Ela quer aprender, ela quer crescer. E isso muito me impactou, tem impactado o MU, todos eles, porque ela está vendo, a igreja está em obras, está começando. E foi donada, ela passou e viu e quis entrar. E tem ido. E fica nos cultos. Então isso é o que Deus faz. Ele atrai as pessoas. Eu posso não entender o que está sendo dito, mas há um espírito que está alimentando a minha alma. Eu quero essa fome para todos nós. É isso que nós temos que buscar de Deus. Essa fome. Ela já andou por muitos lugares. É americana, é do Arizona. E ela sabe o que é um meio cristão. E ela escolhe para uma igreja. E está ali, sem entender o idioma, porque há algo que preenche a alma dela? Será que dá para a gente parar e pensar a nossa vida? Será que nós perdemos a fome? Que mesmo entendendo o idioma, nós não nos esforçamos mais para crescer no Senhor e conhecê-lo intimamente? Será que a nossa sabedoria já se corrompeu? Nós ainda estamos vivendo com a sabedoria de alguns anos, que de lá para cá, por nós não termos crescido nela, ela já se corrompeu e nós já tomamos decisões estúpidas. Será que nós estamos buscando em tantos lugares quando a sabedoria completa e vai encher minhas duas mãos? E no Senhor eu encontro tudo o que eu preciso. Vamos nos colocar em pé. A mão no coração. Com o seu propósito também, porque nós já clamamos. Em nome de Jesus. Vamos repensar a nossa vida e vamos pedir ao Senhor sabedoria. Sabedoria. Um coração que ouve. Um coração que discerne. Um coração entendido. Para tomar decisões mínimas, dependentes da sabedoria. Em mínimas coisas. Não acharmos que somos capazes. Não, nós podemos errar. Vamos ser inteiramente dependentes de Deus. Dependentes de Deus. E buscar esse coração que ouve. Nós vamos sofrer uma volta. E honrarmos os valores e princípios do reino. Termos esses pilares firmes que vão sustentar a nossa vida. Deus, igreja, Deus, família, igreja.
uma vida voltada para Ele. Fala com Ele. Tem gente buscando muitas coisas. E uma, como disse Jesus, uma só importa. Uma só importa. Alguns já estão exaustos. Mas uma coisa importa. E a Maria escolheu a boa parte, então a gente sabe o que é que importa. Vamos nos voltar para Deus. Nós precisamos ser alicerçados no Senhor, queridos. E crescermos como líderes, pessoas, pais e mães, como autoridades, e ocuparmos o nosso lugar de forma corajosa e sábia. Eu me rendo a Ti, meu Senhor. Eu vivo pra Jesus. Exalto a Jesus. Eu clamo a Jesus. Eu me rendo a Ti, meu Senhor. Eu vivo pra Jesus. Exalto a Jesus. Eu clamo a Jesus. Eu me rendo a Ti, Senhor. Eu vivo pra Jesus. Jesus, exalto a Jesus. Eu clamo a Jesus. Eu me rendo a Ti, meu Senhor. Eu vivo pra Jesus. Exalto a Jesus. Eu clamo Talvez você tenha encontrado o seu valor em coisas Jesus. tão lamentáveis, Eu me rendo a Ti, tão pequenas. Senhor. A sua identidade é algo que alguém colocou em você através de algo que você fez. A sua segurança você colocou em algo tão falível. A nossa identidade tem que ser encontrada em Cristo. Identidade é quem você é. Quando eu falo de identidade, é quem você é. Quem você é. Eu faço coisas, mas eu quero saber quem eu sou. Quem você é. Eu sou filha de Deus. Eu fui lavada e remida no sangue de Jesus. Eu fui purificada e transformada por Ele. Eu nasci de novo da água do Espírito. Eu tenho a mente de Cristo, eu penso como Ele. O Espírito Santo fez morada em mim. Ele mora em mim. Agora Ele guia a minha vida. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu sou de Cristo. Eu sou de Deus. Eu sou filha de Deus. Eu fui feita à imagem e semelhança do Senhor. Eu sou uma filha amada. E o Senhor me ama. Nele eu posso. Nele eu consigo. Nele é possível. Sem Ele não.
Quem é você, Cléo? Sou filha de Deus. Eu sou uma redimida. Quem é você? Eu sou a justiça de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Olha só. Talvez você passou a vida ouvindo desde pequenininha, que você, não sei, cada um recebeu uma identidade. Que era fraco, que era incapaz, que não ia dar certo, que não conseguia fazer nada direito. Como eu já ouvi mães dando identidade para o filho de 2, 3 anos. Por a criança precisar ser corrigida. O problema da criança era a insensatez e a mãe. Ah, ele é genioso. A última que eu ouvi é uma mãe dando para a criança de 2 anos o tempo todo. Aí ela não vai fazer, porque ela é muito orgulhosa. A mãe dando uma identidade dessa para o filho, com 2 anos, ele ouvindo já. Ele não vai fazer porque ele é orgulhoso. Como assim? Tem uma autoridade que tira, diz a Bíblia, a insensatez da criança. Ela é só uma criança insensata que precisa ser conduzida. Então, talvez você ouviu muitas coisas que você não ia conseguir, que você era chato, chata, incapaz, burro. E você cresceu acreditando nessas mentiras. Agora você tem que derrubar essas mentiras e acreditar na verdade. E passar a declarar quem você é. Não é o que alguém disse, o que Deus diz a seu respeito. Não é o que você faz, é quem você é. Não é o que você tem, é quem você é. Porque também algumas pessoas, elas encontraram o valor delas no dinheiro. Então eu tenho dinheiro, é meio que eu compro amor. Eu te dou um presente para você me amar. Eu te dou isso aqui para você me amar. Eu faço isso aqui para você me amar. Está claro que essa pessoa não encontrou a identidade dela em Cristo. Porque na cabeça de algumas pessoas é o título que ela tem, é a roupa que ela veste, é o carro que ela tem, é o dinheiro que ela tem. Então eu te dei isso aqui, você vai me amar. Ninguém nunca vai amar você pelo que você deu a ela, mas pelo que você é, quem você é. Quando você se torna essa pessoa incrível que o Senhor criou você para ser, é impossível não amar você. Por que algumas pessoas, elas continuam sendo rejeitadas? Porque elas acreditam que elas são rejeitadas e elas sabotam a vida delas e agem de uma forma a serem rejeitadas. É uma programação. Porque elas ainda não sabem quem elas são. A sabedoria de Deus não está dentro delas. Mas hoje o Senhor está convidando você a acreditar na verdade e derrubar todas essas mentiras. Quando você descobrir quem você é, quem Deus fez, eu te garanto, deixa eu dizer isso para você. Eu já ouvi isso de pessoas que se odiavam,
Mas de eu olhar para a pessoa e dizer assim, eu garanto a você, acredita em mim. O dia que você descobrir quem você é, a pessoa que Deus fez, você nunca mais vai querer ser outra pessoa. Quando você descobre a pessoa que Deus fez única, é impossível você querer ser outra pessoa. Você aceita, você se apaixona não por algo, aquele sentimento autocentrado, egocêntrico, não. Mas você se apaixona pelo que Deus fez, pela pessoa que Ele criou. Você se sente muito honrado por ver, meu Deus, isso tudo estava encoberto por crenças mentirosas, enganosas. E a pessoa não se aceitava. Por anos tentando imitar outra, ser outra, porque ela nunca se aceitou. Porque ela viveu de forma tola, baseada em mentiras, crendo em mentiras. Mas o dia que ela decidiu buscar conhecer a pessoa que Deus fez, ela orou por isso. Ela passou a crer no que Deus colocou nela, na pessoa que ela foi criada para ser, quem ela é. Ela teve um encontro com ela, com a pessoa que Deus fez, que por causa de Jesus, sem Jesus ela nunca chegaria a conhecer essa pessoa. Hoje eu tenho certeza que por causa de Jesus você está conhecendo uma pessoa, conhecendo você, que é uma pessoa que você nem conhecia, que você nem sabia que estava aí. Porque Jesus faz aflorar quem nós fomos criados para ser. Sai o você. O dia que você conhecer você, você nunca mais vai querer ser outra pessoa. Porque você é uma pessoa incrível. O você, a pessoa que o Senhor criou, quando Ele idealizou você, que é o que a minha Bíblia deixa claro. Ele não idealizou uma pessoa derrotada, fracassada, chata, sem frutos, mas uma pessoa poderosa, cheia de dons, talentos, capaz de fazer a diferença no mundo. Tudo que eu falo eu posso provar biblicamente. E talvez você está ouvindo isso ainda não está entrando porque você está entupido. Se o seu vaso entupir, não passa nada. Se a sua pia entupir, não passa nada. Se você continuar cheio de você, desse monte de crenças mentirosas, não vai passar o que tem que passar. Você tem que deixar, tem que esvaziar e acreditar na pessoa, acreditar em Deus, que Ele criou você de forma... Leia o Salmo 139, especial, extraordinária, maravilhosa. E não tem nada ruim aí. O que tem de ruim, provém do pecado, da natureza adâmica. Porque nós viemos de Deus e tudo que vem de Deus é bom, tudo que Ele fez é bom. O que estragou foi o pecado. Então a pessoa que Ele fez é abençoada e tem um futuro, um destino brilhante. Eu abençoo o teu povo, Senhor. E eu declaro que essa palavra entre e mude corações para sempre. Eu consagro esse propósito e declaro mudanças radicais, mas a maior mudança é a interna. Porque quando muda dentro, até os problemas, até o que era problema deixa de ser problema. Até o que nós tratávamos como problema desaparece. Porque a nossa mente foi renovada, o nosso interior foi curado, a nossa identidade foi estabelecida. Eu abençoo o teu povo, eu abençoo a tua igreja e digo que daqui vai sair um povo transformado, com mãos cheias,
um povo sábio, dirigido pela sabedoria, que vai ouvir todos os dias o conselho da sabedoria. Adquira sabedoria. A sabedoria dá um conselho. Adquira sabedoria. Obrigada por tudo, Senhor. Eu abençoo o teu povo e agradeço demais. Amém. O Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia. Jesus tomou o nosso lugar pela punição do pecado, para que pudéssemos entrar em seu lugar de vida eterna. Eu convido você agora a se voltar para o Senhor em seu coração e dizer: eu o recebo como meu Senhor e Salvador. Eu entrego tudo nas suas mãos. Eu deixo todas as partes da minha vida que não o honram e passo a viver a partir de hoje intencionalmente para servi-lo, honrá-lo e celebrá-lo como meu Senhor e Salvador. Jesus é a porta de salvação, é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o pão da vida e Ele te ama.